Agora a gente está em um momento em que essa questão ambiental vem sendo muito discutida, principalmente por conta de uma PEC polêmica que está aí em alta, que é a PEC das praias, dividindo opiniões. E a gente queria saber qual é a sua opinião a respeito disso. Então, esse é um assunto que ele é relativamente complexo, né? Então, as pessoas ficam pedindo logo opinião rápida, e aí as pessoas se apressam a dar opinião sem antes buscar informação. Eu tenho lido um pouco, tenho ouvido alguma coisa. Então, o que eu tenho visto primeiro? Hoje, o governo federal ele arrecada mais de R$ 1 bilhão com as taxas que são definidas e que são originárias dessas ocupações em áreas de marinha, que eles chamam, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar, o Estado brasileiro está disposto a abrir mão de R$ 1 bilhão? A gente não precisa investir dinheiro em outras áreas como saúde, educação? Esse dinheiro não é importante para isso? Então, o primeiro ponto é esse. Minha opinião é, eu não abriria mão desse recurso. Acho que é importante esse recurso continuar entrando no caixa do Estado brasileiro para ajudar a financiar programas sociais e políticas públicas. Segundo, a tal da PEC, né, o projeto que está apresentado, de fato, permite algumas brechas. Então, você não impede que a pessoa esteja na praia, mas você pode limitar o acesso, que é a mesma coisa, né? Então, se você limita o acesso à praia, você faz com que as pessoas não cheguem na praia, então você acaba, né, limitando e aí simplificando, privatizando o acesso à praia. Então, esse é um ponto que eu também acho que eu discordo completamente. Eu acho que o Brasil tem uma legislação interessante, importante, de que a praia é um espaço público. Hoje, lá na Palestra da Neve, tinha uma senhora que estava falando, e ela falou sobre esse assunto, ela falou, eles não botaram nenhum grão de areia na praia, como é que é a praia deles e tal. Então, eu me lembrei disso agora porque, de fato, como é que você vai, né, reduzir o acesso? O Brasil já tem alguns exemplos de limitação de acesso à praia. Até aqui na Bahia mesmo tem. Mas eu acho que a gente não pode potencializar, na verdade, precisamos fiscalizar quem está fazendo isso de forma equivocada. Mas o que eu penso de fato é que a gente precisa de mais informação, mais debate, né? Acho que o mundo político ficou um pouco assustado porque esse movimento ganhou muita força. Da última vez que eu entrei no site do Senado, estava tipo, 100 mil contra e acho que 2 mil a favor da PEC. Então eles travaram um pouco, seguraram a tramitação. E é isso, né? A demonstração de que a mobilização, o engajamento, o envolvimento das pessoas pode sim alterar o rumo de algumas decisões que em tese estariam tomadas já. É isso aí, vereador. Importante ele trazer essa fala que a gente puxa aí para um contexto de talvez elitizar, né? E eu digo isso porque você citou, inclusive, que isso já acontece, até mesmo aqui em Salvador. Um exemplo desses é a Praia de Busca Vida, né? Na Praia de Busca Vida, a gente citou isso na entrevista anterior, precisa fazer um cadastro, um acesso facial, e muita gente não sabe que isso já acontece em diversos lugares, né? Inclusive aqui. Isso que busca a vida é Camaçari, mas enfim, Salvador Na região. e na região metropolitana. Mas uma coisa importante é que, se a gente observar, tem um outro olhar também, que é o seguinte, tem muita gente que vive em área de marinha que é de baixa renda e que não consegue ter, por exemplo, a propriedade por conta disso. E precisa avaliar também se é importante regularizar a situação dessas pessoas, porque na medida que eu regularizo, eu dou mais segurança, e quando você regulariza do ponto de vista é, é, territorial, né, fundiário, você acaba permitindo que as pessoas façam mais investimentos, né, o espaço fique melhor. Então, é um debate que ele é complexo. Então, à medida que a gente parece que vai evoluindo, ou vai avançando na humanidade, a gente parece que vai tentando simplificar tudo mais e mais e mais, mas simplificar coisas que são complexas podem colocar armadilhas na nossa frente, né? E às vezes vira uma disputa de narrativa, né, André? Sim, quase sempre. Quase sempre, dos interesses de cada grupo. E é óbvio que a gente nunca vai ter uma medida que agrade a todos. Mas em se tratando de um governo de Estado democrático, a gente precisa tentar atender a maioria. E só para, antes de passar uma pergunta que a gente recebeu aqui da redação, em relação à regularização de imóveis, né, ocupações de baixa renda, a própria SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, já disse que não interfere muito, porque quando você tem outras formas de regulamentar, que não seja através desse PEC, né? Inclusive, eles nem sabem ao certo quantas unidades residenciais existem, porque não tem musculatura de fazer esse censo, essa contagem. Então, é um assunto muito complexo, né, que a gente traz aí sempre a questão do meio ambiente. Parece que sempre divide opiniões,
né? Quem é a favor ou contra o meio ambiente, quando eu particularmente acredito que todos nós deveríamos ser a favor.